E aí galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Lei Seca Código de Processo Penal. Estamos encaminhando para a parte final, da nossa série de leituras aqui. Lembrando você que ainda não se inscreveu, inscreva no canal, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, e ajude a gente aqui no crescimento do projeto, tá bom? Lei Seca Código de Processo Penal, vamos lá ao nosso PDF para dar sequência à nossa leitura. Estamos aqui no capítulo 2, capítulo 2 do Código de Processo Penal do livro 2, Vamos voltar aqui rapidamente. Aqui nós estamos no... essa parte toda aqui a gente já passou porque elas foram revogadas. Tudo isso aqui, essa aqui a gente fez na aula passada. E aqui, na sequência, isso aqui tudo a gente fez, E aí eu vou trazer uma parte que foi revogada e por essa razão a gente pulou, A gente não vai ficar aqui... tudo isso aqui foi revogado, parte revogada, título 2, toda essa parte revogada. E aí nós estamos chegando no capítulo 2, tá bom? Do processo de julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. E aí nós vamos entender aí as situações, em que trará essa responsabilização aos funcionários públicos, tá bom? Artigo 513. Os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo e julgamento competirão ao juiz de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificativa que façam a presumir a existência do delito, com a declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer destas provas. Artigo 514. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará as notificações do acusado para defender por escrito dentro do prazo de 15 dias. Parágrafo único. Se não for conhecida a residência do acusado ou este se achar fora da jurisdição do juiz, será-lhe nomeado defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar. Artigo 515 diz aqui que, no caso previsto do artigo anterior, durante o prazo concedido para a resposta, os autos permanecerão em cartório, onde poderá ser examinados pelo acusado ou pelo defensor, seu defensor. Parágrafo único. A resposta poderá ser instruída com documentos e justificações. Artigo 516. O juiz rejeitará a queixa ou denúncia em despacho fundamentado, se convencido pela resposta do acusado ou defensor da inexistência do crime ou da improcedência da ação. O juiz rejeitará a queixa ou denúncia em despacho fundamentado, se convencido pela resposta do acusado ou do seu defensor da inexistência do crime ou da improcedência da ação. Artigo 517. Recebida a denúncia ou queixa, será o acusado citado na forma estabelecida no capítulo 1 do título 10 do livro 1. Artigo 518. Na instrução criminal e nos demais termos do processo, observa-se o disposto no capítulo 1 e 3, título 1 deste livro. Capítulo 3 do processo e do julgamento de crimes de calúnia e injúria, de competência do juiz singular. O pessoal começou a fazer obra de novo, Parece que toda vez que eu vou iniciar aqui as gravações, o pessoal começa a fazer barulho. Vamos lá. Artigo 519. No processo por crime de calúnia ou injúria, para qual não haja outra forma estabelecida em lei especial, observa-se o disposto do capítulo 1 e 2 do título 1 deste livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes. Artigo 520. Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade
para se reconciliarem, fazendo-lhe comparecer em juízo e ouvida separadamente, sem a presença dos seus advogados, não se lavrando termo. Artigo 521. Se depois de ouvir o querelante e o querelado, o juiz achar provável a reconciliação, promoverá entendimento entre eles na sua presença. Artigo 522, e a batida continua. No caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo da desistência, a queixa será arquivada. Artigo 523. Quando for exercida a exceção da verdade ou da notoriedade do fato imputado, o querelante poderá contestar a execução no prazo de 2 dias, podendo ser inquiridas testemunhas arroladas na queixa ou outras indicadas naquele prazo em substituição às primeiras ou para completar o máximo legal. Capítulo 4 do processo do julgamento dos crimes contra a propriedade imaterial. Artigo 525. No processo e julgamento nos crimes contra a propriedade imaterial, observa-se o disposto no capítulo 2 e 3 do título 1 deste livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes. Artigo 525. No caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituem o corpo de delito. Artigo 526 diz: sem a prova de direito à ação, não será recebida a queixa nem ordenada qualquer diligência preliminar requerida pelo ofendido. Artigo 527. A diligência de busca ou apreensão será realizada por dois peritos nomeados pelo juiz, que verificarão a existência de fundamento para a apreensão e quer se realize, quer não, ou laudo pericial seja apresentado dentro de 3 dias após o encerramento da diligência. Parágrafo único. O requerente da diligência poderá impugnar o laudo contrário à apreensão e o juiz ordenará que este se efetue se reconhecer a improcedência das razões aduzidas pelo perito. Artigo 527 diz aqui que, encerradas as diligências, os autos serão conclusos ao juiz para homologação do laudo. Artigo 527. Nos crimes de ação privativa do ofendido, não será admitida queixa com fundamento em apreensão em perícia, se decorrido o prazo de 30 dias após a homologação do laudo. Parágrafo único. Será dada vista ao Ministério Público dos autos de busca e apreensão requerida pelo ofendido, se o crime for de ação pública e não tiver sido oferecido queixa no prazo fixado neste artigo. Artigo 530 traz aqui, portanto, que artigo 515 diz que, se ocorrer prisão em flagrante e o réu não for posto em liberdade, o prazo que se refere ao artigo anterior será de 8 dias. Artigo 530-A. O disposto do artigo 524 a 530 será aplicado aos crimes em que se proceda mediante queixa. Artigo 530-B. Nos casos das infrações previstas nos parágrafos 1, 2, 3 do artigo 184 do Código Penal, a autoridade policial procederá à apreensão dos bens
ilicitamente produzido ou produzidos em sua totalidade juntamente com os equipamentos, suportes e materiais que possibilitarem a sua existência, desde que estes se destinem principalmente à prática do ilícito, incluído pela Lei 10.695 de 2003. Artigo 530-C. Na ocasião da apreensão, será lavrado termo assinado por duas ou mais testemunhas, com a descrição de todos os bens apreendidos e informações sobre sua origem, o qual deverá integrar o inquérito policial ou processo. Artigo 530-D. Subsequente à apreensão, será realizada pelo perito oficial ou, na falta deste, por pessoa tecnicamente habilitada, perícia sobre todos os bens apreendidos e elaborará um laudo que deverão integrar inquérito policial ou processo. Artigo 530-E. Os titulares de direito de autor e os que lhes são conexos serão os fiéis depositários de todos os bens apreendidos e deverão colocar à disposição do juiz quando o ajuizamento da ação. Artigo 530-F. Ressalvada a possibilidade de se preservar o corpo de delito, o juiz poderá determinar a requerimento da vítima a distribuição da produção ou reprodução apreendida quando não houver impugnação quanto à sua ilicitude ou quando a ação penal não puder ser iniciada por falta de determinação de quem seja o autor do ilícito. Artigo 530-G. O juiz, ao prolatar a sentença condenatória, poderá determinar a distribuição dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos e o permanente e o perdimento dos equipamentos apreendidos, desde que principalmente destinado à produção e reprodução de bens em favor da fazenda, que deverá destruí-los ou doá-los aos estados, municípios e Distrito Federal, instituições públicas de ensino e pesquisa ou assistência social, bem como incorporar por economia ou interesse público ou patrimônio da União, que não poderão retorná-los aos canais de comércio. Artigo 530-H. As associações de titulares de direitos de autor e os que lhes são conexos poderão, em seu próprio nome, funcionar como assistente de acusação nos crimes previstos no artigo 184 do Código Penal, quando praticado em detrimento de qualquer de suas associações. Artigo 530-I. Nos crimes em que caiba a ação penal pública incondicionada ou condicionada, observarão-se as normas constantes no artigo 530-B, 530-C, 530-D, 530-E, 530-F, 530-G e 530-H, incluído pela Lei 10.695 de 1º de julho de 2003. Capítulo 5 do processo sumário. Vamos entender que essa parte do processo sumário, aí nós temos uma parte aqui do 530 revogado, uma nova redação seguida, 531, traz aqui que na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo máximo de 30 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível a inquirição das testemunhas arroladas pelo acusado e pela defesa, nesta ordem, ressalvados disposto no artigo 222 deste Código, bem como aos estabelecidos dos peritos, as acariações e reconhecimento de pessoas, coisas, interrogando-se em seguida os acusados e procedendo-se finalmente ao debate. Você continua ouvindo aí algum barulho aí, o pessoal mexendo com tábua, o pessoal está fazendo uma construção, eu acho que do lado, então provavelmente vai
aparecer mais aí um pouquinho das marteladas. Artigo 532. Na instrução poderão ser inquiridas até 5 testemunhas arroladas pela acusação e 5 pela defesa, incluído pela Lei 11.719 de 2008. Aqui em cima você vê uma parte revogada, logo abaixo aqui mais uma do 533 revogado. E uma nova redação do texto no parágrafo do artigo 531, que traz aqui que aplica-se ao procedimento sumário disposto no parágrafo do artigo 400 deste Código, redação dada pela Lei 11.719 de 2008. E aí você vai lá e depois comparar aí o que está sendo. Aqui nós temos mais essa parte dos parágrafos 1, 2, 3 e 4 revogado, o artigo 534 também aqui riscado e uma nova redação do mesmo, que traz que as alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra respectivamente à acusação e à defesa no prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir a sentença, portanto, aí do caso, né? E aí nós temos, seguindo o parágrafo 1º aqui, onde, havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual, ou seja, o prazo de 10 e prorrogáveis por mais 10 será para cada um dos acusados. Segundo, ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desta, serão concedidos 10 minutos prorrogáveis, né? Prorrogando-se igual período tempo de manifestação da defesa. E aí nós temos aqui embaixo, você pode observar aqui, parte riscada aqui revogada, e uma nova redação do texto trazendo: nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova, faltando determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Lei 11.719 de 2008. Mais uma parte revogada, parágrafos 1, 2, né? E artigo 536 revogado. E aí a nova redação do 536 trazendo aqui que a testemunha que comparecer será inquirida independente da suspensão da audiência, observando em qualquer caso a ordem estabelecida no artigo 531 deste Código. E aí na sequência a gente pode observar mais revogações, né? Mas esses esquemas são parte de lei que deixa de, né? Essas redações deixam de vigar, de ter valor, na verdade, né? E aí tem a nova redação aqui, né? Com a Lei 11.719 do artigo 538, que diz que nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juiz comum as peças existentes para adoção de outros procedimentos, observará-se ao procedimento sumário neste capítulo, né? Como a gente falou, incluído pela Lei 11.719 de 2008. E aí toda essa parte aqui você vai observando aqui, ó, toda essa parte aqui tá tudo revogado, ó, esse texto aqui, parágrafos 1, 2, 3, 4, e aí 535 revogado também, e aqui toda essa parte deixa de ter valor aqui no processo penal. E aí nós temos aqui embaixo, né, capítulo 5, capítulo 6, que traz aí, portanto, do processo de restauração de autos, extravios ou capítulo 6 do processo de restauração de autos extraviados ou destruídos. Capítulo 500, artigo 541, e aí nós vamos ver o que está falando aqui nesse artigo. Os autos originais do processo penal extraviado ou destruídos em primeira e segunda instância serão restaurados. Primeiro, se existir e for exibida cópias autêntica ou certidão do processo, será uma ou outra considerada como original. 2. Na falta de cópia autêntica ou certidão do processo, o juiz mandará de ofício ou a requerimento de qualquer das partes que o escrivão certifique o estado do processo segundo a sua lembrança e reproduza o que houver a respeito em seus protocolos e registro. B. Sejam requisitadas cópias do que constar a respeito do Instituto Médico Legal
no Instituto de Identificação e Estatística ou estabelecimento com gêneros, repartições públicas penitenciárias ou cadeias. C. As partes sejam citadas pessoalmente ou não forem encontradas por edital, com prazo de 10 dias para o processo de restauração dos autos. Parágrafo 3º. Procede-se à restauração na primeira instância, ainda que os autos se tenha extraviado na segunda. Artigo 542. No dia designado, as partes serão ouvidas, mencionando-se em termos circunstanciados os pontos em que estiverem acordes e exiba a conferência das certidões e mais reproduções do processo apresentadas e conferidas. Artigo 543. O juiz determinará as diligências necessárias para a restauração, observado o seguinte: primeiro, caso ainda não tenha sido proferida sentença, reinquira-se a testemunhas, podendo se substituir as que tiverem falecido ou encontrarem-se em outro lugar não sabido. 2. Os exames periciais, quando possível, serão repetidos e, de preferência, pelos mesmos peritos. 3. A prova documental será reproduzida por meio de cópia autêntica ou, quando impossível, por meio de testemunhas. 4. Poderão também ser inquiridas sobre os atos do processo, que deverá restaurados às autoridades, os serventuários, os peritos e as mais pessoas que tenham nele funcionado. 5. O Ministério Público e as partes poderão oferecer testemunhas e produzir documentos para provar o teor do processo extraviado ou destruído. Artigo 544. Realizadas as diligências que, salvo motivo ou força maior, deverão concluir dentro de 20 dias, serão os autos conclusos para julgamento. Parágrafo único. No caso do processo e depois de substituírem os autos conclusos para a sentença, o juiz poderá, dentro de 5 dias, requisitar de autoridades ou repartições todos os esclarecimentos para a restauração. Artigo 545. Os selos e as taxas judiciais já pagos nos autos originais não serão novamente cobrados. Artigo 546. Os causadores do extravio dos autos responderão pelas custas em dobro, sem prejuízo da responsabilidade criminal. Artigo 547. Julgada a restauração, os autos respectivos valerão pelos originais. Parágrafo único. Se o acusado da restauração aparecerem os autos originais, neste se constituirão o processo aspensos a eles os autos restaurados. Artigo 548. Até a decisão que julgar restaurados os autos, a sentença condenatória em execução continuará a produzir efeito, desde que conste a respectiva guia arquivamento na cadeia ou penitenciária onde o réu estiver cumprindo pena, ou de requerimento que torne sua experiência inequívoca. Capítulo 7, dando sequência, capítulo 7 do processo de aplicação de medidas de segurança por fato não criminoso. Artigo 549. Se a autoridade policial tiver conhecimento de fato que, embora não constitua infração penal, possa determinar a aplicação de medida de segurança, Código Penal, artigo 14 e 27, deverão proceder a inquérito a fim de apurar e averiguar todos os elementos que possam interessar a verificação da periculosidade do agente. Artigo 550. O processo será promovido pelo Ministério Público mediante requerimento que consterá a exposição sucinta do fato, as suas circunstâncias e todos os elementos em que se funda o pedido. Artigo 551. O juiz, ao deferir o requerimento, ordenará a intimação do interessado para comparecer ao juízo a fim de ser interrogado.
Artigo 552. Após o interrogatório ou dentro do prazo de 2 dias, o interessado ou seu defensor poderá oferecer alegações. Parágrafo único. O juiz nomeará defensor ao interessado que não tiver. Artigo 553. O Ministério Público, ao fazer o requerimento inicial e a defesa no prazo estabelecido no artigo anterior, poderão requisitar exames, diligências e arrolar até 3 testemunhas. Artigo 554. Após o prazo de defesa, a realização dos exames e diligências ordenada pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes, será marcada a audiência em que inquiridas testemunhas e produzidas alegações orais pelo órgão do Ministério Público e pelo defensor dentro de 10 minutos de cada um, o juiz proferirá a sentença. Parágrafo único. Se o juiz não se julgar habilitado a proferir a decisão, designará desde logo dentro de outra audiência a ser realizada dentro de 5 dias para publicar a sentença. Artigo 555. Quando instaurado o processo de infração penal, o juiz, absolvendo ou impronunciando o réu, reconhecer a existência de qualquer dos fatos previstos no artigo 14 ou no artigo 27 do Código Penal, aplica-se a, se for o caso, medida de segurança. Tá aí, lei seca, lei Código de Processo Penal, leitura aqui para você, algumas situações hipotéticas, alguns exemplos no meio da nossa leitura. E você que ainda não se inscreveu, inscreva no canal, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Continuaremos mais no próximo vídeo. Até lá.